metafísica. Estamos interessados em entender como o prólogo do Evangelho de João responde às questões últimas. O versículo 1 nos diz que havia no começo um princípio de razão e ordem, mas diferentemente daqueles dos filósofos, esse Logos é uma pessoa divina. Numa série de traduções, o versículo 3 continua: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. A NASB é preferível: todas as coisas vieram à existência por ele, e a partir dele nada do que veio a existir teria vindo à existência. Numa segunda série de traduções, os versículos 3 e 4 são enfatizados de uma forma diferente, de forma que lemos o versículo 3 da seguinte forma: todas as coisas vieram à existência através dele, e sem ele nada teria vindo à existência. NRSV, através dele todas as coisas vieram à existência, nada veio à existência exceto através dele. NJB, tudo aconteceu através dele, e sem ele nada aconteceu. Latimore. Alguns comentaristas acham difícil o versículo 4 fazer sentido quando a passagem é enfatizada dessa segunda forma, pois então o versículo 4 diria: o que veio à existência nele era a vida. NRSV. Todavia, a simetria do versículo 4 torna-se mais evidente. Carson sugere uma tradução alternativa do versículo 3 que diz: todas as coisas foram feitas por ele, e o que foi feito não foi de forma alguma feito sem ele. Minha preocupação primária é evitar que as palavras sem ele nada do que foi feito teria sido feito sejam mal entendidas como implicando que algumas coisas não foram criadas. A visão bíblica é que somente Deus é eterno, de forma que ela se opõe a qualquer conceito de criação no qual Deus meramente rearranja a matéria caótica pré-existente numa forma definida. Isto é, o cristianismo ensina a criação ex nihilo, do nada. Não havia matéria ou material pré-existente para Deus trabalhar com ela ou rearranjar na criação. Deus criou tanto a matéria como a forma ou arranjo do universo. A segunda versão do versículo 3 elimina o mau entendimento potencial: todas as coisas vieram à existência através dele, e sem ele nada teria vindo à existência. Mas se essa tradução é impossível por causa de várias considerações, então a tradução de Carson é talvez útil para evitar o problema. Em todo caso, a primeira parte do versículo em si mesmo faz a visão bíblica da criação clara em qualquer tradução: todas as coisas vieram à existência através dele. Reconhecer essa parte do versículo evita a possibilidade de entender mal a segunda parte do versículo. Ambas as partes do versículo dizem a mesma coisa. A primeira parte afirma que todas as coisas foram feitas pela palavra, e a segunda parte nega que algo exista parte do seu poder criativo. Não havia nenhuma matéria antes da criação de forma alguma. Pela agência da palavra, Deus fez tudo. Aqui está o fundamento da metafísica cristã. O versículo 1 nos fala sobre o Criador, e o versículo 3 nos fala sobre a criação. Contrário a alguns dos outros sistemas de pensamento, João nega que a criação seja meramente um ato de reorganização de matéria pré-existente. Antes, não havia matéria de forma alguma antes de Deus criá-la. A criação aconteceu pelo divino fiat. Visto que a razão, palavra, sabedoria, lógica, é eterna e precede a criação, as leis da lógica não foram criadas. Elas são verdadeiras não somente para os seres humanos, e elas operam não somente pela convenção natural. Pelo contrário, elas são leis necessárias de pensamento e têm existido eternamente na mente de Deus. Lógica é a forma a que Deus pensa. Portanto, contrário ao irracionalismo cristão contemporâneo, o que é uma contradição genuína para o homem é também uma contradição para Deus, e o que não é uma contradição para Deus nunca é uma contradição genuína para o homem. Contudo, por causa dos efeitos do pecado sobre a mente, os efeitos noéticos do pecado, o homem frequentemente comete enganos em seu raciocínio, de forma que o que lhe parece uma contradição pode não ser uma contradição genuína. Todavia, o ponto permanece que as leis da lógica são a mesma para Deus assim como para o homem. Isso implica que quando um homem pensa com perfeita racionalidade, sua mente, de uma forma finita, espelha a mente de Deus, e seu pensamento é válido. Contudo, por causa dos efeitos do pecado sobre a mente, o homem é frequentemente irracional. Ele nem sempre pensa com validade lógica. Agora, as leis da lógica são regras de raciocínio válido, de forma que, dadas as informações e premissas corretas, um processo de raciocínio válido capacita uma pessoa a traçar verdadeiras inferências e conclusões. Contudo, se o homem não pode descobrir qualquer conhecimento ou informação por si mesmo, e se ele não pode sobrepujar os efeitos do pecado sobre a mente por si mesmo,
Então ele precisa da revelação verbal de Deus na Escritura para sobrepujar a falha da mente humana em captar a verdade e adquirir conhecimento. Isto é, o homem precisa da Escritura para lhe dar as premissas necessárias para conhecer e raciocinar corretamente sobre Deus e a realidade. O fundamento da santificação cristã consiste de conhecer as proposições na Bíblia e raciocinar corretamente com elas. Muitos cristãos têm sido impedidos em seu progresso espiritual por causa de um entendimento errôneo e uma aplicação deplorável de Isaías, capítulo 55, versos 8 a 9. Esses versículos dizem: "Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os seus pensamentos." Algumas pessoas ensinam que isso significa que o homem nunca pode pensar ou entender os pensamentos de Deus. Mas se isso é verdade, então ninguém pode entender a própria passagem de Isaías, capítulo 55, versos 8 a 9. É precisamente porque os nossos pensamentos não correspondem aos pensamentos de Deus que precisamos renovar nosso pensamento para alcançar o seu pensamento. Visto que os nossos pensamentos não são os seus pensamentos, devemos ler a Escritura para conhecer sobre os pensamentos de Deus, de forma que possamos mudar nossas mentes para se conformarem a eles. Colossenses, capítulo 1, verso 16 diz: "Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele." O tema aqui é que por ele todas as coisas foram criadas. O resto do versículo enfatiza que absolutamente nada tem sido feito à parte dele. Até aqui isso é uma repetição do que temos lido em João. O próximo versículo continua para dizer que, não somente ele criou todas as coisas, mas mesmo agora ele sustenta a criação pelo seu poder, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Verso 17. Hebreus, capítulo 1 ecoa esse ensino, e diz que pela agência do Filho, Deus fez o universo 1-2, e que ele está sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Verso 3. Portanto, a visão bíblica da metafísica é a seguinte: o ponto de partida metafísico é Deus a Trindade. Pela agência do Filho, isto é, o Logos, razão, sabedoria ou palavra, a Deidade criou o universo, que inclui tanto o visível e o invisível. Colossenses, capítulo 1, verso 16, o reino espiritual e material. Deus fez tudo que existe. Nada existe que ele não tenha criado. Deus é o único ser não criado. Deus continua a exercer seu poder após a criação, visto que mesmo agora ele sustenta e facilita todas as operações do universo. Em adição ao sustentar a contínua existência da criação, ele é também a causa de tudo o que acontece. Ele pode frequentemente usar causas ou meios secundários para fazer com que algo ocorra, mas ele é também a causa das causas ou meios secundários. Portanto, é correto dizer que ele somente é a causa de todas as coisas. Sua mão é vista em cada evento. Assim como nada pode ter vindo à existência à parte dele, nada pode acontecer na criação à parte de sua vontade e poder. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Mateus, capítulo 10, verso 29. Essa visão bíblica da metafísica é essencial para a epistemologia, ética e soteriologia cristã. Em termos teológicos, ter um conceito bíblico do soberano Deus é necessário para uma teologia cristã sadia. Uma concessão na teologia apropriada, a doutrina de Deus, cria um efeito ondular que destrói a integridade de todas as outras doutrinas bíblicas. Uma vez que aceitamos uma falsa visão de Deus, o resto do sistema não pode ser cristão. Por exemplo, um Deus soberano impede a doutrina humanista do livre-arbítrio quando chega à salvação. A soberania divina elimina a autonomia humana. A Escritura nega que o homem tenha livre-arbítrio. Da mesma forma, alguém que insiste no arminianismo, que o homem aceita Cristo por seu próprio livre-arbítrio antes do que pela escolha soberana de Deus, não pode ao mesmo tempo afirmar um Deus soberano. Alguns teólogos percebem esse dilema, e assim eles escolhem crer que Deus é limitado em poder e conhecimento. Antes do que admitir suas próprias limitações, eles preferem imaginar que Deus é o limitado. Mas então eles não mais podem reivindicar adorar o Deus da Bíblia, de forma que a consequência lógica do arminianismo é o paganismo. O sistema cristão requer uma afirmação da soberania absoluta de Deus. Essa visão de metafísica resolve o problema mente e corpo, o qual os filósofos consideram muito difícil.
Essa é a questão de como uma mente material pode manipular um corpo físico. Como pode o incorpóreo entrar em contato com o físico? Nossa resposta é que, visto que Deus facilita todas as operações mentais e físicas, sua onipotência faz isso possível. Em outras palavras, sem o Deus absolutamente soberano para facilitar a relação entre a mente e o corpo, seria impossível para uma pessoa até mesmo pôr os olhos nessa doutrina. Deus causa nossos pensamentos por sua soberana vontade, e no momento em que o pensamento ocorre, ele também causa o movimento físico correspondente. O homem não tem poder de existência ou causação dentro de si mesmo.